Olá, meu nome é Silvio e hoje o tema da aula será Introdução à Biologia Tecidual. Essa aula ela faz parte da disciplina Células e Tecidos do curso de Licenciatura em Biologia. Como já enfatizou a professora Luciana, a quem eu gostaria de agradecer o convite de poder participar nessa aula, ela definiu como objetivo dessa disciplina compreender a organização de células de todos os seres vivos e sua associação para a formação dos tecidos humanos. Portanto, foi dividida essa disciplina em 3 grandes blocos de videoaulas e hoje nós damos início ao terceiro e último bloco que visa o estudo de tecidos pela histologia ou modernamente conhecida como biologia tecidual. Mas o que vem a ser biologia tecidual? Biologia tecidual, para a gente definir, é importante nós termos em mente alguns conceitos. Tecidos. Tecidos são organizações, um conjunto de células que apresentam uma função em comum. Essa função ela vai determinar em uma conjunção de estruturas muito similares entre essas células. E numa relação morfofuncional, nós só podemos inferir que a função ela exista se a determinada estrutura estiver presente. Portanto, tendo em mente esses 3 conceitos, nós podemos definir que biologia tecidual é o estudo da lógica e das interações das integrações celulares. Vocês já tiveram como base de conhecimento todas as aulas anteriores de biologia celular, então vocês foram capazes de construir a célula. Vocês são capazes de reconhecer todos os componentes de membrana plasmática, capazes de reconhecer um núcleo, todas as organelas, citoesqueleto, os processos de divisão e diferenciação celular, por exemplo. Então, todos esses conceitos vão ser utilizados agora nesse próximo momento, onde nós daremos início ao estudo dos tecidos. A biologia tecidual, ela classifica ou organiza, segundo a morfologia e função, em 4 grandes modalidades de tecido, sendo o primeiro o tecido epitelial, aqui representado com uma fotomicrografia de pele. O tecido epitelial ele é responsável por o quê? Por garantir o revestimento e compartimentalização de ambientes, além de promover biossíntese e secreção, como aqui nas glândulas. A segunda modalidade de tecido é o tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo ele contempla diversas categorias de tecidos, sendo eles os propriamente dito, adiposo, cartilaginoso, ósseo e sanguíneo, por exemplo. A função mais generalista do tecido conjuntivo é promover essas conexões, além de garantir um suporte, mas o suporte em amplo sentido, um suporte mecânico, nutricional e de defesa. A terceira modalidade de tecidos é o tecido muscular. O tecido muscular ele apresenta a propriedade de garantir a geração de movimentos de acordo com a contratilidade do citoesqueleto altamente organizado. E o quarto e último tipo de tecido, ou modalidade, é o tecido nervoso, que ele é capaz de tanto receber estímulos e processar esses estímulos do meio interno e do meio externo, permitindo que o quê? Que o organismo ele consiga interagir com o meio ambiente. Portanto, diferentes combinações qualitativas, quantitativas e espaciais, elas permitem o quê? Elas determinam a função de um órgão. Mas qual que é a motivação para cada um de vocês estudar biologia tecidual? Pois bem, a biologia tecidual ela vai fornecer para vocês bases de conhecimento. Por exemplo, para estudar evolução e adaptação dos animais. Se vocês estiverem analisando, por exemplo, dentro do reino animal, os seres que são multicelulares, os eumetazoa, eles possuem tecidos verdadeiros, que são os quinidários em diante, enquanto que os poríferos, apesar da multicelularidade, eles não têm tecidos verdadeiros. Compreender também a difusão de substâncias. Pois bem, se você deseja desenhar um fármaco que ele vá atuar, quer seja na pele, via o tegumento, ou vá atingir tecido nervoso, é necessário você conhecer algumas características básicas desses tecidos para que você consiga desenhar uma molécula capaz de chegar nesse local. Além disso, você pode utilizar bases da biologia tecidual para compreender a engenharia tecidual. Essa engenharia tecidual, ela faz com que você estude, por exemplo, alguns mecanismos biomecânicos que atuam sobre determinados tecidos. A partir disso, você consegue mimetizar essas mesmas condições in vitro. E, por fim,
A biologia tecidual, ela te dá bases para a compreensão do que vem a ser um tecido normal e você pode utilizá-lo para a compreensão do que seria um tecido que foge à homeostase, ou seja, estudar a histopatologia. Como ferramenta de estudo na biologia tecidual, você tem o microscópio. As bases de microscopia óptica, elas já foram dadas pelo professor Ângelo em aulas anteriores. Portanto, hoje é necessário que vocês saibam que o microscópio é a ferramenta da biologia tecidual que permite você identificar um padrão morfológico e desse padrão morfológico você consegue interpretar o quê? A coerência e hierarquia dessas interações teciduais, para você poder inferir finalmente a função de um determinado tecido ou de um determinado órgão. Por exemplo, acho que o maior exercício nesse início, a hora que vocês darem início à aula de tecidos, é o estudo dos planos de corte. Por exemplo, se vocês olharem essa imagem, ela é extremamente complexa no sentido de direções que esse material possui. Então, dependendo do plano de corte que você tiver, quer seja ele oblíquo, longitudinal, transversal ou tangencial, você vai gerar uma imagem que você vai ter que ser capaz de interpretá-la em 2D. Olha esse outro exemplo. Dependendo deste plano de corte ou deste plano de corte, você pode interpretar essas estruturas distintas como se fossem a mesma. Por isso, um exercício para a aula de hoje é vocês utilizarem uma laranja em casa, vocês fatiam com muito cuidado, mas em diferentes planos de corte. Aí vocês tentam reconstruir, a partir de cada uma dessas fatias, o objeto inteiro. Portanto, o exercício é esse. Faça a imagem 3D a partir de uma imagem 2D. Se vocês tiverem à disposição uma lâmina histológica como essa, com uma secção transversal do intestino delgado, vocês vão olhar no microscópio e vão observar que realmente é uma secção transversal desse órgão. Contudo, por exemplo, as projeções que são chamadas, a projeção da mucosa, que são chamadas de vilosidades, nós encontramos cortes longitudinais, cortes oblíquos, cortes tangenciais ou mesmo transversais. Então, atenção, dentro de um mesmo órgão, vocês podem encontrar planos distintos das estruturas. Então, cabe a vocês esse exercício para interpretar que essa vilosidade ela não está solta no lúmen desse órgão. Na verdade, foi o plano de corte que não pegou a base dela, por exemplo. Contudo, é muito difícil que todos vocês tenham um microscópio e um conjunto de lâminas disponíveis em casa. Existem diversos materiais hoje disponíveis online que utilizam, por exemplo, de microscopia virtual para que vocês tenham acesso a essas lâminas digitalizadas. Então, eu gostaria de que vocês entrassem e utilizassem, por exemplo, esse e-book, Biologia Tecidual, um guia ao microscópio, no site aqui embaixo. Só verifiquem as condições de acesso. É um material que está disponível hoje tanto a computadores quanto celulares ou tablets, por exemplo. Uma vez que vocês tiverem o link e tiverem login e senha, vocês podem clicar em capítulos. Nesses capítulos, vocês vão ser capazes de encontrar duas grandes seções de tecidos fundamentais com todos os órgãos, com todos os tecidos que nós veremos nessa aula, ao longo desse curso, e órgãos e sistemas, desde o sistema locomotor, passando pelo sistema digestório até sistemas reprodutores e sistema tegumentar. A aula de hoje, por exemplo, ela foi baseada na biologia tecidual ao microscópio, que é o capítulo 1. Se vocês entrarem, ele simula um livro, onde você tem textos, imagens que você consegue ampliar e navegar por meio delas, ou você passa as páginas de cada um desses capítulos, são textos concisos e direcionados para a visualização ao microscópio, e em determinados momentos vocês vão encontrar lâminas, onde é necessário um clique para que você abra em outra página essa lâmina. Sempre você vai ter à sua esquerda um guia, um roteiro de estudo para essa lâmina, e à sua direita a imagem. Essa imagem ela não é estática. Você consegue dar o sistema de zoom in e zoom out, aumentar ou diminuir o aumento, igual você faz no microscópio, e você consegue navegar por meio dessa imagem. Sempre há uma imagem miniatura associada, você pode ocultar ou exibir, ela te ajuda na localização, e uma barra de escala que ela mostra um tamanho relativo desse material para você ter dimensões. Caso você queira confirmar um diagnóstico, é somente você clicar naquele texto azul e ele te leva a um ponto, a localização e zoom adequados. Agora, se você precisar de mais um, ele está programado
para fazer isso. Pois bem, como que você prepara uma lâmina ou como você faz uma lâmina que ela seja permanente? Você tem todo um processamento, um preparo muito cuidadoso para esse material. Então, o primeiro momento é você obter essa amostra biológica, identificá-la e, uma vez que você retirá-la, você tem que pensar na fixação, ou seja, você tem que evitar a autólise do material. Aí você vai lançar mão, muitas vezes, de fixação química, utilizando formol, glutaraldeído ou paraformaldeído, por exemplo. Uma vez esse material desidratado, você tem que seccioná-lo. Para você seccioná-lo, esse material ele tem que estar enrijecido. Para você conseguir colocar, por exemplo, em parafina, parafina é um material hidrofóbico, ela não gosta de água. O que é necessário que você faça? Lave esse material e proceda a uma desidratação alcoólica crescente. Então, você vai fazer uma desidratação, vai embeber e incluir esse material em parafina e, uma vez que ele estiver pronto, um bloco, você parte por uma microtomia, ou seja, você vai fazer finas fatias desse material. Uma vez que esse material está pronto em uma lâmina e uma lamínula, aí você pode desparafinizá-lo e escolher uma coloração adequada que atenda aos seus objetivos. A mais corriqueira dentro da histologia é a hematoxilina e eosina, que a gente vai ver adiante. Uma vez que esse material está corado, você vai desidratá-lo, tirar a quantidade de água, montá-lo e esse material está permanente. Pois bem, esse é o exemplo mais típico de coloração que nós utilizamos em histologia, utilizando os corantes de hematoxilina e eosina. A hematoxilina ele é um corante básico, portanto, ele tem afinidades por o quê? Substratos que eles são ácidos. E o que são substratos ácidos nas células? Vamos lembrar lá das aulas anteriores. Nós temos os exemplos de DNA ou RNA mensageiro. Portanto, os núcleos das células aqui na seta verde, ou, por exemplo, o citoplasma dessa célula na seta vermelha, eles são arroxeados, portanto, eles são corados com a hematoxilina. Já, por exemplo, a eosina é um corante ácido, portanto, ela tem afinidade por estruturas que elas são básicas. E o que nós temos de estruturas básicas nesse material? As proteínas, principalmente de citoplasma e de matriz extracelular. Como vocês podem observar aqui nessa seta amarela, o citoplasma róseo dessa célula, ou mesmo essas fibras. Nessa outra imagem, vocês também conseguem observar essa presença de basofilia ou eosinofilia. Observem, por exemplo, a presença de hemácias aqui na sua seta azul, são proteínas, são coradas por eosina. Presença de tireoglobulina dentro da glândula tireoide, também é uma proteína. Ou mesmo as fibras colágenas nessa seta amarela que reveste externamente essa cartilagem hialina. Também é uma proteína. Todas essas estruturas, elas são coradas preferencialmente pela eosina, portanto é dito eosinofílico. Por sua vez, a cartilagem hialina tem uma matriz muito ácida, portanto você tem a coloração preferencial é hematoxilina e nós observamos esse material basófilo. Aqui é dado pela grande presença de glicosaminoglicanos e proteoglicanos que nós vamos ver a seguir. Outros materiais na histologia, eles não têm a coloração na lâmina, não é porque eles não existem. Aqui, por exemplo, eu estou mostrando nos asteriscos os espaços no qual era preenchido, por exemplo, por uma gotícula de lipídio. Aqui são os adipócitos. O que acontece com o lipídio durante o processamento histológico? Pelo uso de solventes orgânicos, esse lipídio é extraído. Além disso, claro, esse lipídio não teria afinidade pelos corantes hematoxilina e eosina, que são hidrofílicos. Então, aqui você tem uma imagem negativa da gotícula de lipídio. Esse outro exemplo é a mucosa gástrica, na qual você observa nas setas vermelhas o ápice muito pouco corado. Ali é uma região de grande concentração de mucopolissacarídeos. Esses mucopolissacarídeos, eles são utilizados como proteção para esse epitélio gástrico, só que os corantes de hematoxilina e eosina, eles não são específicos para esse tipo de grânulo, por exemplo. Agora, quando você quer lançar a mão e identificar alguma estrutura muito específica, aqui, por exemplo, a membrana basal, a coloração de hematoxilina e eosina não é capaz de fazer isso por si só. Você lança a mão de uma técnica especial. Aqui, por exemplo, eu trago um exemplo da técnica de PAS.
A técnica de PAS, ela reage com os açúcares de membrana, então você pode identificar o corpúsculo renal e todos os túbulos renais envoltos, por quê? Pela membrana basal, aqui evidenciadas por essa técnica. Outro fenômeno que a histologia permite você analisar são os formatos das células. Então veja que interessante, aqui você tem um corte também de rim e aqui nós voltamos ao intestino delgado. Nesse corte de rim você vai encontrar células que ela tem um formato discoide, como essa célula em verde, ou uma célula que ela tem um formato esférico, como essa seta em amarelo, ou células que elas têm um formato mais cilíndrico. Na verdade, você não consegue observar a membrana plasmática. Como que eu vou inserir o formato da célula? É pelo formato do núcleo. Então, um núcleo que ele é discoide, ele apresenta o quê? Uma célula pavimentosa. O núcleo que ele é esférico, a célula é cúbica. E o núcleo que ele é cilíndrico, a célula é prismática. Nós não conseguimos observar, utilizando técnicas convencionais de microscopia óptica, a membrana plasmática, lá pelo limite de difração da luz que o professor Ângelo já comentou com vocês. Além disso, todas essas morfologias diferentes de núcleo, vocês podem detectar somente num tecido. Observe esse tecido epitelial que reveste a porção ventral da língua. Você tem células prismáticas ou cilíndricas, células com núcleo esférico e outras células com núcleo o quê? Discoide. Isso é para vocês remeterem a quem? A aula lá da professora Luciana a respeito de diferenciação celular. Então, essas células mais poliédricas, o que elas são? Elas são células progenitoras que são capazes de gerar células para reptilizar todo esse tecido. Então, essas células se dividem, se diferenciam e o último estágio o estágio de diferenciação terminal é dado pela célula mais apical. Então, aqui vocês recordam todo esse fenômeno de diferenciação celular a partir de uma imagem na histologia. Aqui também vocês são capazes de observar duas células, ou às vezes ditas a mesma célula, num estado funcional distinto. Por exemplo, a célula com a seta em vermelho é um fibroblasto e a célula com a seta em verde é um fibrócito. Como que eu sei diferenciá-las? Vocês podem analisar pela diferença na condensação da cromatina. A célula em vermelho, ela apresenta uma cromatina muito mais frouxa, enquanto que a célula com o núcleo apontado na seta verde, ele apresenta uma cromatina mais densa. Isso significa o quê? Recordando lá os conceitos de biologia celular. Significa que o fibroblasto é uma célula ativa na síntese e organização dessa matriz, esse material ao redor da célula. Enquanto que essa outra célula, cujo núcleo ele tem uma cromatina mais condensada, ele está lá para manter aquele tecido. Ele não tem uma atividade secretora biosintética tão intensa. E por fim, eu gostaria de terminar essa aula apresentando para vocês essa bela imagem de diversos planos de corte de artérias e veias e vasos linfáticos. E gostaria de pedir que vocês exercitassem em casa, por exemplo, olhando somente essa grande artéria, quais são os planos de corte que vocês podem detectar aqui somente no vaso ou nas células que compõem esse vaso. Observem outras vênulas ou veias com diversos planos de cortes, vasos linfáticos, outros menores. Então, esse é o exercício de hoje. Olhar para uma imagem 2D e construir aquela imagem na sua mente tridimensionalmente.